Oi pessoal, aqui é o Evandro, eu quero ir para o Japão. Eu gostaria de comentar hoje, né, sobre a lei de trânsito, né, que no caso o presidente Bolsonaro lá no Brasil fez algumas modificações em relação à pontuação, à não obrigação de determinadas coisas e que gerou uma grande polêmica, né. Tem algumas coisas assim que eu não concordo, né? Só que eu posso entender da seguinte ponto, o problema no Brasil não seria isso, né? Eu até entendo a boa intenção do presidente, né? Algumas coisas são importantes sim, e por isso que nós vamos comentar. Algumas coisas, por exemplo, como a questão da pontuação, de aumentar para 40, aumentar para mais, etc, né? Eu tenho uma certa, algum ponto contrário, porque eu tô aqui no Japão, a gente sabe como é que é a pontuação aqui, né? Aqui nós temos uma pontuação de 15 pontos, você perdeu, já era, né? E quando, se você perder uma vez, se você, depois do prazo, né, determinado de 5 anos para você retirar a carteira, você não vai ter mais 15 pontos, vai diminuindo, né? E você pode ver, se você comparar aqui, né, a situação dos acidentes de trânsito do Japão com o do Brasil, é uma diferença estrondosa, né? Tá certo? Agora, o problema do Brasil não é justamente isso, né? Eu tenho, o presidente está certo em alguns pontos, tá? O grande problema no Brasil é que as pessoas criam, né, dificuldades para vender facilidades. Então, você vê essas questões, não, nós vamos colocar o simulador na autoescola e não ter que aumentar o número de aulas, tal, um monte de coisa, né? Então eles criam muitas dificuldades, né, para vender uma certa facilidade, alguma coisa nesse sentido, né? Veja bem, aqui no Japão, a lei de trânsito é bem rigorosa, certo? E um ponto que as pessoas não têm dúvida, né? Eu trabalhei com carteira de motorista desde 1996, fazendo, né, um curso para as pessoas tirarem a carteira de motorista japonesa. O ponto principal não era você transferir a carteira do Brasil, que era comum, né? Mas sim a pessoa tirar a carteira japonesa, quem não tinha carteira nenhuma, principalmente as pessoas mais jovens, né, que vieram aqui para o Japão ainda menor de idade, né? Não retornaram ao Brasil, ficaram mal de idade, precisavam de uma carteira, não tinha, né? Um grande problema que aconteceu aqui lá com os membros da família, né? Tá certo? Então eu comecei a trabalhar com isso e eu tenho bastante experiência nesse sentido e eu posso falar com propriedade, né, sobre essa questão. Então veja bem, aqui no Japão as pessoas se enganam falando assim, nossa, no Japão é muito caro para você tirar a carteira, você vai gastar muito dinheiro, tal, a autoescola é muito cara. Não, é verdade, só que tem uma pequena diferença, aqui não é obrigatório você pagar o dinheiro da autoescola. Veja bem, eu vou dar um exemplo aqui da minha mulher, tá certo? Nós estamos há 27 anos no Japão. E há 3 anos ela tirou a carteira de motorista. Por que demorou esse tempo todo? Bom, a princípio ela tinha dificuldade em decidir em tirar a carteira, certo? Tanto é que ela tirou a carteira já faz 3 anos que tirou, mas nem dirige, certo? Mas eu tinha a grande dificuldade, porque aqui, como ela não tinha carteira nenhuma, não podia transferir, então ela não falava, ela não conseguia fazer a prova aqui na nossa região, na época era só em japonês. Então eu fazia o curso, tanto aqui como em vários outros lugares, né? Em algumas outras localidades as pessoas tinham a prova em inglês, né? Hoje em dia já tem a prova em português, tanto é que ela foi fazer a prova baseado nisso aí, né? Foi usando a prova em português. Mas na época, né, desde que nós chegamos, em 1996, a prova em português tinha pouco menos de 5 anos, né? As provas eram em japonês, então ela não ficou esse tempo todo sem tirar. Foi tirar agora. Então ela entrou na autoescola. Veja bem, aqui na autoescola, se você entrar na autoescola, que a autoescola vai te fazer um pacote, né, de aulas de volante, o curso, etc e tal, você vai gastar mais de 10 mil reais. É caro, né? No Brasil sai até menos do que isso, então é um absurdo. Mas só que não é obrigado você fazer autoescola. Você pode fazer por sua conta e gastar bem menos. Esse gastar bem menos é uma coisa relativa, vou te explicar como. Veja bem, a minha mulher, ela entrou na autoescola, gastou um pouco mais de 10 mil reais, certo? Uns 12 mil reais por aí. Fora isso, ainda gastou muito mais da seguinte maneira: como ela ia fazer a prova em português, então é a prova que é aplicada para todas as outras pessoas que vão diretamente no departamento de trânsito, certo? Então, ela gastou nessa questão das provas, são duas provas aqui, né? É a prova teórica, tá certo? Primeiro você tem que fazer uma prova de 50 questões, depois uma prova de 100. Você pode ver que é rigoroso, 100 questões, né? E eu gastei mais, por volta de mais 5 mil reais só para ela fazer essa prova. Como assim?
Porque cada vez que você reprova, você tem que pagar a taxa da prova, né? Além de tudo, que a condução aqui no Japão, o serviço municipal, a coletiva, né, de transporte coletivo é muito caro aqui no Japão. Então, entre a taxa da prova, certo? E a condução para tirar a prova que ela repetiu algumas vezes, por exemplo, ela repetiu mais 5 vezes a prova de 50, repetiu mais 6 vezes, né? 6 vezes até parece pouco, né? Um condução é tão caro? É. Então, só dessa questão, né? Dela ir fazer a prova todo dia, tal, é longe, tinha que pegar ônibus, etc e tal. Eu gastei mais uns 5 mil reais nisso daí. Então, no total, né? Ela gastou uns 15 mil reais para tirar a carteira, você comparando com o dinheiro do Brasil. É caro? É. Mas só que aqui, como eu falei para você, não é obrigatório você fazer a autoescola. Você faz se você quiser. Claro, né, que a pessoa tem que estar preparada para tirar a carteira. Então, veja bem. O que acontece aqui? Eu te falei que a pessoa faz uma prova de 50 questões aqui, né? Quando você faz essa prova de 50 questões, você passa na primeira etapa, que você tira uma carteira provisória. Essa carteira provisória, ela não permite você dirigir sozinho. É justamente para você fazer aulas na rua acompanhado de uma pessoa, ou o instrutor da autoescola, certo? Você vai, na primeira etapa, se você entra na autoescola, você vai fazer testes para você no pátio, certo? Você faz essa prova para tirar a carteira provisória, que é que chama Karimenkyo, né? Aí, a partir do momento que você está com o Karimenkyo, você pode dirigir na rua acompanhado da pessoa. Por exemplo, não precisa ser um instrutor de autoescola, pode ser uma pessoa que tenha mais de 3 anos como motorista do veículo que você está dirigindo, por exemplo. A pessoa pode tirar automático ou veículo com câmbio. Então, se a pessoa dirige veículo com câmbio, ele pode ser um instrutor dos dois, né? Acompanhar a pessoa. Ou se é automático, é só automático. Então, uma pessoa que tenha mais de 3 anos, ela pode dirigir com você na rua. Então, a princípio, você não gastaria com isso. Se você for numa autoescola, você vai gastar por aula, pelo menos cada aula dessa aí você vai gastar na rua, você vai gastar mais de 200 reais por aula aqui, né? E se você vai acompanhado, você vai com uma pessoa conhecida, marido, irmão, pai, sei lá, você não gasta nada, tá certo? Fora isso, se você, então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa ela estudou, você compra o material também é caro, inclusive tem um material em português, tá certo? A pessoa estuda esse material e pode fazer as provas teóricas, tá certo? Então, teoricamente falando, né, você gastaria por volta de R$ 1.000 para tirar a carteira, só que eu não conheço ninguém que tirou dessa maneira. Porque geralmente você repete as provas, ou repete a prova de volante, repete as provas teóricas, né? E acaba gastando muito mais do que isso. Então veja bem, eu conheço muitas pessoas que foram tirar sem passar em autoescola e gastaram muito mais do que esses 10 mil, 15 mil reais que eu estou te falando. Conheço pessoas que gastaram até 20 mil reais e nem tiraram a carteira, tá certo? Repetiu e não tiraram, mas apesar que é uma minoria. Então, veja bem, né? Essa que é a questão, não tem uma obrigatoriedade, então você não precisa fazer autoescola aqui, é rigoroso, só que você tem que passar no teste, você vai lá no teste e faz. Ele pergunta, você está fazendo aula? Então, sempre pergunta, mas não é obrigatório, tá certo? Não existe essa obrigatoriedade, é lógico que você tem que fazer as aulas, ou você paga para fazer aulas num pátio, você paga com alguém experiente, né? Ou você faz com alguém da família, depois passar o primeiro período, você tirou a carteira provisória, você dirige com as pessoas na rua e você vai fazer o teste. Então, qual que é a diferença, então, de você fazer uma autoescola? É que a autoescola, você tem pessoas preparadas lá e como fala, psicologicamente, o clima é outro. Você está com um instrutor que está te ensinando, então é mais fácil de passar nos testes práticos, certo, na autoescola. Ele vai te ensinar, você vai fazer várias aulas, tem um pacote de umas 20, 30 aulas, né? E depois a pessoa faz o teste e a pessoa passa, porque o clima psicológico é outro, você está com o instrutor lá, etc. Se você for direto no Menkyo Center, ou que chama aqui, né? Menkyo Center, que é o local onde você tira, o centro de trânsito onde você tira a carteira, lá não tem instrutor, lá tem uma pessoa que vai avaliar se você é um policial, né, se você tem condição ou não de dirigir. A pessoa fez vários testes o dia todo, ele não quer saber, tá certo? Não é que ele vai te reprovar porque você é estrangeiro, igual as pessoas falam, nada disso, você é reprovado porque você não passou, simplesmente fez coisas erradas. E muitas pessoas não quer passar estrangeiro, não quer passar, isso não tem nada a ver, isso é conversa fiada, tá certo? Você tem que passar no teste lá. Então ele vai te avaliar pelo que você fez. O nível aqui é alto, pô. Na prova teórica você tem que ter lá 90%. Imagina, você vai fazer uma prova de 50 que você tem que acertar 45. Uma prova de 100 que você tem que acertar 90. Então o nível alto, né? Não é 70%, tirou 7, não.
você tem que tirar 90%. Então, tem que estudar. Então, você estudando, teoricamente a pessoa estudando, né, e estando prático nas normas de trânsito, não é só simplesmente dirigir, você tem que aplicar as normas de trânsito, então você passaria. Então, teoricamente, a pessoa gastaria R$ 1.000, apesar que eu não conheço ninguém que tirou gastando apenas essa quantia, né, que seria aproximadamente os R$ 30.000, que tem umas taxas para pagar, tem que fazer o curso de primeiros socorros, numa autoescola. Isso aí tudo você pode fazer por fora sem entrar na autoescola, né? Então, aqui no Japão é rigoroso, mas não é obrigatório. Aí no Brasil as pessoas querem obrigar. Então, por isso eu acho, tem essa certa polêmica, né, a respeito das normas que o Bolsonaro quis mudar aí, né, como por exemplo, de aumentar a pontuação para 40 pontos ou mais, não sei, né, 40 pontos, e aumentar a carteira para 10, eu vejo o motivo disso daí, né, porque na verdade, no Brasil as pessoas são praticamente extorquidas, né? Quando você vai fazer alguma coisa, as pessoas criam dificuldades, certo? E para vender a facilidade caro. Então, tem o meu termo disso aí. Então, o Brasil precisa mudar esse ponto, né? Eu acredito, né, que aqui no Japão está correto, é bem rigoroso em qualquer ponto, tanto na infração, as multas são caríssimas aqui se você for pego infringindo as normas de trânsito, tá certo? Se você for pego embriagado, você vai pagar por volta de R$ 20.000, até R$ 20.000. Se não pagar, vai preso mesmo, tá certo? E é trabalho forçado. Não tem essa moleza aí no Brasil que não tem trabalho. Aqui tem que trabalhar na cadeia, tá certo? Para pagar a despesa. E veja bem, então é rigoroso e mesmo assim ainda acontecem acidentes, mas muito menos do que aí no Brasil, porque as pessoas, quando você dá, elas não veem, quando fica impunidade, as pessoas aumentam, não ligam, né, para as consequências. Então eu acredito que 40 pontos precisa instruir as pessoas no Brasil, né? Eu acho que deveria aumentar realmente, né, a pontuação, mas nesse caso eu posso entender quais os motivos, né? No momento nós estamos numa situação, né, em que o cidadão comum ele é praticamente extorquido aí no Brasil por qualquer coisa que faça, né? Então eu acho que tem que melhorar os dois pontos e depois criar uma lei mais rigorosa. Sim, aqui no Japão acontecem acidentes tudo, mas não tem comparação com o Brasil. Aqui, se você, há muitos casos ultimamente, né, tem acontecido casos de idosos, né, idosos bem a pessoa bem a idade avançada, né, mais de 80 anos, 88, 90 anos dirigindo, que causam acidentes. Então vão endurecer a lei nesse sentido também. E a pessoa de idade, né, imagine só uma pessoa de 80 anos, 90 anos, ele vai preso também. Aconteceu um caso, por que não prenderam um senhor de 92 anos que esse dia matou uma pessoa num acidente porque ele não conseguiu, né, controlar o carro, em vez de apertar o freio, apertou o acelerador, causou um acidente que morreram pessoas. E normalmente a pessoa vai presa, né? Tem várias questões, as pessoas ficam analisando isso daí, isso não é o ponto, mas com certeza, né? E a lei aqui é rigorosa. Eu acho que a lei no Brasil também tinha que ser. A lei aí no Brasil não é rigorosa nem com quem é assassino, imagine. Você pega o máximo pena 30 anos de cadeia, que você vai diminuindo a pena. Então tem que a partir de agora criar uma consciência em todos os sentidos, tanto, né, de as coisas serem certas, né, cobrar o que é certo para fazer a coisa certa, tá? E também as pessoas ficarem conscientes de que elas têm que cumprir as leis. Então eu acho que no momento, né, essa questão da mudança, né, da lei de trânsito tem um certo sentido, mas apesar que no fundo ainda vai precisar melhorar muita coisa. Eu acho que o mesmo próprio presidente, né, falou a questão do caminhoneiro, como é que faz tal. Eu acredito que os caminhoneiros, né, também tenham bastante dificuldade, apesar que isso é essa questão, né, de criar vender essas facilidades, né, como crédito fácil, né, para a pessoa comprar caminhão. Então aumentou o número de caminhões, né, que a pessoa teve mais facilidade de comprar, e com isso o frete caiu, né? Então não adianta você querer mexer no mercado, né? O mercado ele mesmo se regula e as próprias falhas do mercado eles vão como fala, o próprio mercado vai acertando isso aí. Então não adianta você querer passar a perna no mercado, que é até um ente, né? Um ente, como fala, abstrato, né? Mas ele influi, né, na vida das pessoas. E acontece isso. Então veja bem aqui a questão, por exemplo, a pessoa
é motorista, vai perder o ganha-pão. Aqui você vai perder o ganha-pão mesmo. Aqui, se você é motorista de caminhão e você perdeu a carteira por pontuação, você não vai trabalhar mais de motorista de caminhão. Porque se você perdeu a carteira, você vai ficar 5 anos sem poder tirar outra do zero. Você vai tirar do zero. E para você tirar a carteira do caminhão, sai caro aqui. Primeiro você tira a carteira de veículo comum, depois você tira de caminhão. É um gasto muito alto, né? Então a pessoa vai ficar 5 anos sem poder dirigir. Já aconteceu quando eu trabalhava de motorista de caminhão, né? Algumas pessoas que trabalhavam comigo, eu trabalhei aqui um pouco mais de um ano, né? Como motorista de carreta, tem outros motoristas. E as pessoas que faziam, principalmente pelo próprio serviço, né? Perdia, levava uma grande pontuação. O último caso que eu vi antes de sair da empresa, uma pessoa que levou 14 pontos, faltava um ponto para perder a carteira. Então, por causa disso, ele fez um acordo com a firma, ele parou, deixou de dirigir, tinha que deixar por um ano, né, até completar, para a pontuação voltar, você tem que passar um ano, tá certo, sem tomar nenhuma infração de trânsito, aí os pontos zeram. Então ele ficou um ano trabalhando no escritório, ganhando um salário bem baixo, né, infelizmente é isso que acontece. Então, e com isso as pessoas se educam. Então, coitado do motorista, não, a pessoa tem que evitar cometer infrações de trânsito e qualquer tipo de infração. Então, eu acho que a pontuação, o aumento da pontuação não é uma boa coisa, tá certo? Mas eu acho que de acordo com o que está acontecendo no Brasil, é um período. Espero que as coisas melhorem aí, tá certo? Que mudem, né, essa bagunça, né, que existe no Brasil, né, para que as coisas certas, o que é certo tem que ser certo. Então, essa é a minha opinião, né, a respeito das questões da pontuação, ou várias coisas que estão sendo mudadas na lei de trânsito do Brasil. Infelizmente, eu acho que não é uma boa, tá certo? Mas eu acho que existem motivos para isso. E o que eu torço aqui, né, que o Brasil, que a partir de agora, entre num ritmo, né, de que as pessoas sejam mais conscientes, que as pessoas consigam respeitar a lei, que existam leis justas, né, e que tirem, né, esses corruptos que estão no poder aí, seja lá de que lado que seja, né? Tudo bem? Então é isso aí.